Bom dia, maravilhosas! Iniciando mais uma semana, hoje vamos fazer a nossa última aula, 21ª aula do Mentoria Metanoia. Hoje o tema é desafia-se, então nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Coloquei aqui uma ampulheta, que é um relógio do tempo, né? Marcador de tempo. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito com o seu tempo? Aquilo de mais precioso que você tem. De que forma você tem gastado o seu tempo, investido no seu tempo? Para quem você tem dado isso mais precioso que você tem no seu tempo? Você tem tido tempo para você mesmo? Ou você dá sim para todo mundo, faz tudo para todos, mas você vai ficando para segundo plano? Você pode não ter uma segunda chance de fazer algo diferente, de fazer algo pela primeira vez. Então hoje nós vamos falar no desafiar-se. Tem uma palavra que nesses 21 dias ela mexeu comigo, foi a palavra de Deuteronômio 1:6, onde Deus fala, o Senhor, o nosso Deus, disse no Horebe, Monte Horebe: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar, vocês já estão há muito tempo neste lugar. Deus já estava incomodado com a inércia do povo de Israel. Então o Senhor falou: vocês já estão há muito tempo nesse lugar. Isso é o quê? Isso é um convite a desafiar-se, a mover-se, que é o nosso tema de hoje, né? E os temas, é um resumo dos temas que a gente trabalhou nesses 21 dias. Eu espero que esses 21 dias tenham te tirado, tenham mudado o teu hábito, ou o hábito de alimentação, ou o hábito de se mover, de fazer algo por você, pela sua saúde. Bom dia, Zilda! Hoje o tema do último dia da Mentoria Metanoia é desafia-se. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que você tem feito com o seu tempo? Com aquilo de mais precioso que você tem. Então o Senhor falou: vocês já estão há muito tempo neste lugar. O Senhor nos chama a nos desafiar. O Senhor nos chama a nos mover. Porque o novo que Ele tem para mim não está nesse lugar que eu estou. Fazendo as mesmas coisas, vivendo todos os dias as mesmas coisas. Não, Ele te chama para algo novo. E Ele quer saber como você tem gastado o tempo que Ele tem te dado, aquilo de mais precioso que Ele tem te dado. Você tem investido em você? Você tem dito sim para você mesmo e não para as outras pessoas? Porque às vezes você sai com todo mundo, mas você não sai com você mesmo. Você fica tempo com todo mundo, mas você não fica tempo com você mesma e com Ele, lá no secreto. Então que você consiga determinar como você vai usar o seu tempo, porque ele chega uma hora que ele vai acabar. E é o que Ele nos deu de mais precioso. Eu digo que o relógio da vida ele não para, né? Nós podemos parar, podemos ficar paralisados. Como ele diz aqui, vocês já estão há muito tempo neste lugar, mas o tempo não para. O tempo ele corre sem parar. Então eu não sei a forma com que você foi criada. Eu vou colocar aqui um representante para o seu pai, para sua mãe, para a gente visualizar, né? Contextualizar uma historinha aqui. E aqui pode ser você, né? Papai, mamãe e você. Você pode estar vivendo hoje, o presente aqui, mas você pode não estar olhando para o futuro, que é aqui na frente. Você pode estar olhando para o passado, de costas para o futuro. Olhando para o passado, fazendo o quê, Rose? Cobrando os teus pais por aquilo que você acha que você deveria ter recebido, por coisas que você idealizou, porque criança ela fantasia muito, né?
ela olha muito para os coleguinhas, ela vai na casa dos outros, ela percebe como que os pais tratam as outras crianças, e muitas vezes a realidade dela, na casa dela, é totalmente diferente. Então ela começa a fazer comparações, e ela começa a idealizar e ver que na casa dela as coisas não acontecem, que o pai dela não tem aquele carro, que a mãe dela não tem aquele carro, que ela não tem aquele tênis, que ela não tem aqueles brinquedos. E ela começa a fazer comparações. E aí a criança começa a olhar para os seus pais e achar que eles deveriam dar tudo aquilo para ela. Mas nas condições que eles têm, eles não conseguem fazer isso. Mas a criança não entende. A criança quer, né, viver aquilo que os amiguinhos têm. Então ali ela começa a idealizar situações as quais ela quer viver aquilo. E daí hoje na vida adulta, deixa eu pegar você adulta aqui. Hoje na vida adulta, você continua olhando para trás, continua com as mesmas idealizações dessa criança aqui, ó. Continua olhando para trás, continua cobrando os pais, achando que eles lhe devem algo. Então você passou aqui dos 4, 5 anos para hoje 40 anos, 30 anos, 50 anos, mas continua cobrando seus pais, muitas vezes sem conscientemente. Bom dia, Mário. Muitas vezes essa situação de cobrança é inconsciente. Você não consegue ter consciência disso, mas é o teu inconsciente que ele vai te balizar para a vida, é ele que vai te levar para a vida, vai fazer com que você tenha as coisas, adquira as coisas. E muitas vezes você está paralisada na vida, por quê? Porque você continua olhando para trás, essa criança que faltou, que sente falta de algo, ela continua olhando para trás, ela está dentro de você, ela faz parte de você. São as tuas emoções que não cresceram. Porque uma criança que ela foi ferida nos seus desejos, ou ela foi abandonada, ou foi rejeitada, porque a criança interpreta diferente do adulto. Se o pai precisa trabalhar, bom dia, Ábida, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema do último dia da mentoria Metanoia é desafie-se. Então essa criança, ela continua ali cobrando e ela continua dentro de você. Você cresceu, mas se você tem cobranças, você acha que os teus pais te devem algo, dentro de você existe uma criança ferida que olha para o passado e não olha para o futuro e cobra os pais por aquilo que ela acha que deveria ter sido diferente. E você segue essas emoções, esses sentimentos dessa criança que está dentro de você. A gente trabalha as emoções infantis lá na jornada de acolhimento de menina a mulher. Então assim, ó, essa menina só vai se transformar mulher, emoções de uma adulta, quando ela olhar para os pais de uma forma diferente, quando ela dar um novo significado para tudo aquilo. Bom dia, Leide. Para tudo aquilo que ela achou que ela merecia ter ganhado. E ela entende que os pais são como eles são, que ela precisa aceitá-los dentro do coração delas da forma com que eles são, para que ela possa ter força para ir para a vida e fazer acontecer e tomar posse dessa mulher com emoções de uma mulher curada, que deu um novo ressignificado para aquelas dores lá da infância. Eu sempre digo que a mulher só vai nascer quando esta criança estiver curada nas suas emoções, senão ela é uma mulher adulta, mas com emoções infantis. Porque aqui existe a rejeição, aqui existe o abandono, aqui existe a falta, aqui existe aquelas idealizações daquela criança, os sonhos, porque a criança é muito sonhadora. Mas o que rouba esses sonhos dessa criança são os nãos que ela recebe aqui, ó, na infância. Nas condições que os pais têm para criar os filhos, os nãos são obrigados, os nãos fazem parte, mas a forma com que foi dado esses nãos, ela levou para si como uma reprovação, como ela não fosse merecedora,
como se ela não fosse amada. Então essa mulher veio para a vida adulta achando isso mesmo, que ela não é amada, que ela não é merecedora. Deixa eu só tirar minha gatinha daqui, senão ela vai pular com os bonecos e vai fazer a festa. Deixa muito piricote. Então só existe cura quando eu acolher essa criança, eu adulta acolher essa criança que está dentro de mim, essas emoções que estão dentro de mim. Isso é um desafio, é eu me encontrar comigo mesmo. Isso a gente trabalha na jornada de menina a mulher, e a gente trabalha segundas e sextas-feiras também, através da cura. Meu grupo se chama Espírito, Alma e Corpo. Trabalhamos com cura dessas 3 esferas. Nos encontramos todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas. O acesso ao grupo do WhatsApp está lá no Instagram. Lá no grupo são disponibilizados links para as reuniões. Então essa menina sendo curada, eu acolho ela, faço movimentos onde eu acolho essa criança, para que as minhas emoções sejam curadas e eu consiga servir a Deus, servir a vida, servir a mim mesma, como uma mulher adulta, porque aquilo que Deus tem liberado para você não é você infantil, é você adulta. Ele não vai liberar coisas de responsabilidade para uma pessoa que está agindo como uma criança, que ela olha para os pais ainda em posição de cobrança, achando que falta algo. Porque assim, ó, nós somos o propósito de Deus aqui na Terra. Ó, vou colocar um representante aqui para Deus. Deus uniu esse casal aqui, esse casal se amou, né? Essa mulher, esse casal aqui se amou, engravidou e nasceu essa menina aí, ou esse menino, não sei quem está assistindo aqui. Não, vou colocar uma menina aqui. Nasceu essa criança aqui. Então você é propósito de Deus e você veio através deste casal. Quem que é o responsável por apresentar Deus para esta criança? Ó, antes de Deus, você vê os seus pais. Então você vê Deus através dos seus pais. Uau, que sacada, Kel. Então você muitas vezes transfere para Deus a visão que você tem de como foi papai para você, de como foi mamãe para você. Se papai e mamãe também olham para o passado cobrando os pais deles, o que essa criança teve? Me diz. Rejeição, abandono, insensibilidade, espírito de orfandade. Porque tudo aquilo que nos faltou lá na infância, a criança interpreta de uma forma diferente. E entram também os espíritos, agindo que a gente trabalha aqui, espírito, alma e corpo. As emoções estão na alma, mas e o espírito? Quando eu abro uma brecha na vida de uma criança, entra a orfandade. Um espírito de orfandade começa a fazer parte da vida dessa criança. E essa mulher hoje aqui, ó, ela olha para o passado, ela tem pensamentos suicidas, ela não se encaixa em nada. Porque o espírito de orfandade é isso que ele faz com que você se desconecte de tudo e que você não faça sentido em nenhum lugar, nem na sua família, nem no seu trabalho, nem na igreja. É como se você vivesse num contexto de sociedade, mas você estivesse totalmente isolada. Eu falo isso com propriedade porque eu vivi até os 47 anos com o espírito de orfandade. Órfão de pais vivos. Porque esse espírito, ele entra e o objetivo dele é fazer com que você não se conecte com nada. Você não encontra o seu propósito, você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe qual é o seu propósito de vida. Não tem sentido, a sua vida não tem sentido. Então,
Quando eu acolho, eu adulta, né, venho fazer uma jornada de acolhimento dessa criança, eu acolho essa criança, eu pego ela, literalmente, existem exercícios que a gente faz, que você pega, né, ela no colo, você diz para ela que você está ali, você vai em situações que ela viveu lá na infância, onde ela se sentiu abandonada, onde ela se sentiu rejeitada, onde ela se sentiu desprotegida. E você a pega e você acolhe e você diz que está tudo bem, que agora você vai cuidar dela, que ela não está sozinha. E existe aqui um ressignificar daquelas dores lá do passado. A Leide, que está aqui, já passou pela jornada da criança. Então, essa criança aqui, ela é curada, as emoções são curadas, ela se sente segura, ela se sente forte, ela volta a sonhar, porque os sonhos, a criatividade está aqui, ó. Uma criança ferida é um adulto sem criatividade. Então, quando há o acolhimento dessa criança, a criatividade volta. Você volta a ser criativa, você volta a ter perspectivas de futuro. Então, você aceita os teus pais do jeito que eles são, com as dores deles, eles também foram criados por um outro casal, os pais deles, os seus avós, que provavelmente também, os teus pais também ficaram, sentindo, vocês ouvem histórias, né? Ah, porque a minha infância foi difícil, porque a minha infância foi assim, porque os pais me batiam, porque é batendo que a gente cria, é batendo que se educa. E, então, só que assim, ó, eles falam da boca para fora, mas lá dentro existe a dor. Aquela dor da surra tá lá dentro. Porque ela interpretou aquela surra como se ela não fosse amada, como se ela não fosse uma criança que tem um lugar naquela família, ela se sente rejeitada. Porque ela interpreta um tapa como uma rejeição. Eu fiz algo errado, eu estou sendo punida. Então essa adulta aqui, ó, essa filha adulta aqui, ó, ela acolhe essa criança com suas dores, e ela olha para os seus pais entendendo que eles têm as suas próprias dores e que eles também estão tentando resolver as suas próprias dores. Mas você, hoje, você tem o conhecimento que eu estou passando aqui para você. Você pode olhar diferente para eles e dizer: querido papai, eu sinto muito, porque eu te cobrei uma vida toda. E hoje eu te libero, pai. Me libere, por favor, para que eu viva a minha vida. Eu sinto as tuas dores. As tuas dores são minhas. Eu herdei as tuas dores também. Mas hoje, pai, eu deixo com você tudo que é seu. E eu sigo a minha vida apenas com o que é meu. Sempre há desconexão das dores ancestrais com honra. Não tem como ser diferente. Quando você nega: eu não quero saber da história da minha família, daquele assassinato, tá tudo ali vivo dentro de você, porque aquilo que você repulsa, você vai atrair para você. Aquilo que você não aceita é aquilo que vai te balizar para a vida. Então a história da sua família, as suas raízes, elas precisam do quê? Elas precisam de honra. Você precisa honrar e aceitar assim como foi. Porque a sua ancestralidade é como essa árvore aqui, ó, são as suas raízes. Essa é você. Aqui estão as suas raízes. Você precisa aceitar as suas raízes, assim como elas são. Com assassinato, com traição, com aborto, com tudo de ruim que você interpretou, você precisa aceitar. É a história deles que está impactando na sua vida hoje, porque você inconscientemente você olha para essa história, você olha para estas raízes, sempre tentando resolver isso. Então você não consegue olhar para o futuro. Você não vive o presente e você não consegue olhar para o futuro, porque você está tentando resolver aquilo que houve aqui atrás. Porque nós, por lealdade, existe um sistema aqui. Imagine que aqui existe os seus pais, os seus avós, os seus tataravós, toda aquela ancestralidade. Faz uma fila enorme atrás dos seus pais. Então, você inconscientemente,
Existem 3 leis que regem o sistema familiar, que é o pertencimento. Inconscientemente, para pertencer, você repete tudo que aconteceu aqui, para continuar pertencendo. Olha que forte. Aí às vezes você trai, você não sabe por quê. Você rouba, você não sabe por quê. Você fala mal, você não sabe por quê. Existe um histórico antes de você. Porque nós herdamos, nós somos triunos, nós não herdamos somente características físicas, cor do cabelo, cor da pele dos nossos ancestrais. Não. Nós herdamos as emoções, que a alma é a sede das nossas emoções. Tudo que aconteceu com eles vem registrado. A epigenética explica isso. A epigenética está acima da genética. Ela explica que nós herdamos também as atitudes, os comportamentos, os sentimentos dos nossos ancestrais. A desastrada já derrubou tudo aqui. Derrubei Deus aqui da plataforma. Então nós herdamos. Herdamos os sentimentos. Eu estava na barriga da minha mãe, dentro da barriga da minha avó. Ó, vou botar a avó aqui. Então eu estava lá, porque quando a criança é formada, a genética dela já diz como que ela vai ser. Quantos óvulos ela vai liberar durante a vida. Então eu já estava na barriga da minha mãe, dentro da barriga da minha avó. Tudo que a minha avó sentia, tudo que ela herdou da mãe dela, da minha bisavó, todas as ansiedades, todos os medos. A gente sabe como foi, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem uma ideia de como foi a vida dessas mulheres. Elas não tinham o que nós temos hoje. Elas tinham um monte de filhos, elas não tinham máquina de lavar, não tinha fralda descartável, não tinha micro-ondas. Imagina como que era a vida dessas mulheres. Então tente imaginar isso. Às vezes a minha avó teve 14 filhos, imagina. Uma mulher com 14 filhos, lavando roupa de 14 crianças, fazendo almoço, comida, refeições, pão para 14 crianças. E ainda tendo que ser mulher, porque quando o marido chegava em casa, ela tinha que estar pronta para ele. Então eu herdei aqui, ó, todas estas situações que elas passaram lá atrás. Então eu preciso olhar, eu aqui na minha vida adulta, olhar para tudo isso com honra, com gratidão. Dizer, eu vivo isso que vocês vivem. Então assim, ó, herdamos características físicas, herdamos os sentimentos, as emoções, e nessas feridas emocionais existe a parte espiritual. O mundo espiritual não dorme, ele aproveita as brechas, existe o bem e o mal. Tudo que foi feito de bem, né, vai estar aqui. Porque a palavra de Deus fala que as bênçãos, tudo que os meus antepassados fizeram de bem, me alcançarão até 1000 gerações futuras. Mas existe, deixa eu botar aqui um representante para o mal. Existe aqui o mal também, ó. Aqui Deus, aqui é o inimigo das nossas almas. Então o mal, ele vai se aproveitar dessas feridas. As feridas emocionais, elas são brechas pela qual o inimigo vai entrar, vai ter legalidade. A palavra fala que as maldições nos acompanham até a 3ª ou 4ª geração. Então tem legalidade para agir. Bom dia, Maria. Seja bem-vindo. Então, entrou a ferida do abandono, entrou aqui o espírito da orfandade, o espírito da rejeição, da bastardia. Aí chega aqui, ó, eu sou o quê? Uma pessoa revoltada com a vida, com as pessoas. Nada tá bom, nada presta. Eu não me encaixo em nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo prosperar, porque eu tenho essa carga toda aqui, ó. Emocional, às vezes doenças ainda que eu repito aqui deles, né? Doenças pré-existentes, diabetes, pressão alta, herdada, tudo daqui, ó. Então eu herdo no corpo, eu herdo na alma e eu herdo a herança espiritual também. Então por isso que o meu grupo é espírito, alma e corpo. Nós precisamos trabalhar
essas 3 áreas. Não adianta eu só ir na igreja e esquecer dessas 2 áreas aqui. Então eu preciso entender que o mundo espiritual não dorme. Eu durmo, eu descanso, mas o mundo espiritual não dorme. Ele está sempre agindo, sempre fazendo com que todas essas coisas que aconteceram aqui atrás cooperem para o seu mal ou para o seu bem. Então lembre-se, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas o inimigo das nossas almas, ele é sempre contrário ao que a palavra diz. Ele não cria nada, ele copia. Então ele vai dizer assim, ó, eu vou fazer com que todas as coisas que aconteceram aqui atrás cooperem para o seu mal. Você que está aqui na frente. Então olhar para tudo isso daqui, aceitar tudo como foi, tratar da parte da alma com honra aos seus ancestrais, a sua mãe, sua avó, como foi, olhar para elas lá naquele rio, lavando roupa de 14 filhos, de 10 filhos, tendo um parto a cada ano, fazendo comida para todas essas pessoas, trazendo nutrição, atenção. E ainda hoje, muitas vezes você quer cobrar alguma coisa da sua mãe, sendo que ela herdou todas esses sentimentos que estavam aqui dentro dessa mulher. Aí hoje, provavelmente aqui, ó, você como mulher, você não tem atração pelo seu esposo, você faz as suas obrigações sexuais por obrigação mesmo, não é por amor, não é porque você gosta. Por quê? Porque essa mulher que teve 14 filhos aqui, você acha que ela sentia prazer? Depois de um dia de cuidar de 14 filhos, de fazer comida para 14 crianças, de lavar roupa, de arrumar as roupas de 14 crianças. E às vezes você sente as coisas aqui, hoje você não entende por que você é assim, mas está aqui no teu histórico. E nós repetimos por amor. Então aqui, o que essa pessoa vive? Uma repetição de padrão, tanto bem quanto mal, lealdade sistêmica familiar, muitas vezes segue os familiares no amor que adoece. Por quê? Porque nós temos a honra inconsciente de repetir para poder pertencer a esse sistema. Mas você pode fazer diferente, honrando, aceitando tudo como foi e pedindo autorização para fazer diferente e se libertando dessas lealdades sistêmicas familiares. Você pode dizer, vocês não tiveram dinheiro, vocês não tiveram recursos. Olha aqui, ó, dinheiro. Vocês não tiveram o dinheiro aqui, eles tudo de costa pro dinheiro. Vocês não tiveram dinheiro, vocês não tiveram recursos, mas eu posso fazer diferente. Eu posso ter autorização para fazer diferente e continuar pertencendo. Me permitam ir além. Me permitam ter dinheiro. Me permitam viver na prosperidade. Os meus ancestrais não buscaram a Deus, mas eu vou buscar. Eu vou fazer diferente. Eu vou buscar as coisas do Senhor, porque a palavra diz, busque primeiro as coisas do Senhor e tudo mais te será acrescentado. Tudo mais te será acrescentado. Então o que eu entendo com a palavra? Que a distância de Deus me afasta também da prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, aqui eu não estou falando, Rosa, mas tem um monte de gente rica que não quer nem saber de Deus. Isso não é prosperidade. Isso é ter dinheiro, é diferente. Prosperidade é quando você é próspero espiritualmente, porque você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Não pense que isso aqui é o fim. Não, isso aqui é só uma passagem. Isso é só uma preparação. Você escolhe onde você quer passar a sua eternidade aqui. Isso é livre-arbítrio. Deus nos deu esse poder de escolha, ou bem ou o mal. Você escolhe. O que você fez aqui nessa trajetória vai definir com quem você vai passar a eternidade. Então hoje muitas vezes você quer passar a eternidade com Deus, mas você nunca tira um tempo para Deus.
Tá aqui o nosso relógio. Como que eu quero passar a eternidade com alguém que eu não conheço? Que eu não tiro tempo para estar com ele, para entender o que ele quer de mim nessa passagem que ele me deu aqui. Ele disse, ó, você vai ter um tempo lá na terra e lá você vai poder escolher se você quer voltar para cá, porque ele te mandou de lá. Dentro de você existe uma essência divina. Muitas vezes as coisas acontecem na tua vida, você não sabe por quê, mas sempre é o divino ao tempo. Sempre é o divino te chamando para estar com ele. Nada do que você faça vai preencher aquilo que é lugar de Deus dentro de você. Muitas vezes você está aí, ó, correndo para um lado, correndo para o outro, faz um monte de coisa. Chega final do dia, você está desgastada e parece que nada te preencheu, mas nada preencheu mesmo. Por quê? Porque você não tirou um tempo para Deus no seu dia. O teu espírito, a tua essência divina está clamando dentro de você. Isso não se aplaca com passeio, com viagem, com compras, com dinheiro. Não. Enquanto você não entender isso, você vai viver uma vida de frustração. Frustração, medo que te paralisa, a escassez, raiva, ódio, escassez, medo, controle, você quer controlar tudo e todos. Controle, a pessoa que tem a necessidade de controle é porque ela tem uma insegurança muito grande dentro dela. Então assim, ó, é olhar para tudo isso que aconteceu, se libertar. Porque quando eu tô presa aqui olhando para o passado, é como se eu estivesse numa gaiola e hoje o Senhor te chama, Ele vai abrir essa porta dessa gaiola e tá te convidando para vir para fora. Porque isso é metanoia. A pessoa que ela está aqui presa, ela está com a mente presa aqui ó, no passado, ela não consegue viver o presente, muito menos olhar para o futuro. Porque ela olha para o passado e ela cobra, ela tem um boleto, essa menina aqui eu tenho um boleto nas mãos, dizendo, ah, tu me deve isso, tu me deve aquilo pro pai e pra mãe, cobrando, né? Um posicionamento infantil, a mulher não se apresenta, ó, vou deitar ela aqui, ó. Você vai morrer com as emoções de criança, achando que alguém te deve algo e você não vai ter uma vida abundante, porque as coisas de adulto só são liberadas por uma mulher curada. Um pai não libera uma carta de motorista, as leis não liberam, as leis, nem é o pai, as leis não liberam uma carta para uma pessoa que é menor de 18 anos. Se você quer dirigir, se você quer ter responsabilidade de adulto, você precisa pagar o preço para acessar a carteira de motorista, para ter liberdade, para dirigir, para ir e vir, para ir onde você quer. Então, acessar a mesa posta, aquilo que Deus tem para nós, Ele nos requer maturidade emocional. Então, aceite tudo como foi. Aceite que os teus pais estão olhando para o passado, é a história deles. Para de ser salvadora. A síndrome da salvadora, aquela que quer salvar os pais do lugar que eles estão, da dor que eles estão. Só se salva quem quer. Só muda a mentalidade quem quer. Não é por força, não é por obrigação. Pense em você. Você precisa olhar, viver o presente para que você tenha um futuro. Você só pode buscar a Deus no presente. Você só pode fazer dinheiro no presente. E o que as mídias sociais hoje fazem? Elas querem te minar para que a sua mente seja roubada do presente. Aí muitas vezes chega final do dia, você passou o dia inteiro no computador, no celular, você olha para sua casa e você não fez nada, você olha para sua vida profissional, você não fez nada,
Por quê? Porque existe todo um sistema querendo roubar a sua mente. É para isso que eles estão aí. Então você precisa ter domínio da sua mente, poder dizer sim e não para aquilo que você precisa fazer. Você precisa delimitar as coisas na sua vida. Então o versículo do início lá é Deus dizendo, né? Vocês já estão há muito tempo neste lugar, mova-se, mova-se. O Senhor tem algo para você, mas você está presa. Bom dia, Márcia. Você está presa neste lugar, você está andando em círculos, você já está há muito tempo aqui neste lugar. O Senhor te chama a se mover, a sair deste lugar. O Senhor te chama. Ele quer te colocar em cima de uma rocha, onde você tem uma visão diferenciada das coisas, onde você pode dizer, eu estou errando aqui, eu preciso olhar para essa criança interior, eu preciso curar as minhas emoções para que eu possa acessar a prosperidade de Deus, ser próspero em todas as áreas, prosperidade no corpo, ter saúde, ter movimento, saber que eu preciso me programar para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física e sentir prazer, mandar uma mensagem para o meu cérebro, coloca o tênis, coloca a roupa e diz que bom, eu vou caminhar, eu vou correr, começa a mostrar para o teu cérebro que isso é bom, porque o teu cérebro foge do que é ruim. Se você coloca o tênis, ai meu Deus, de novo para academia, de novo caminhar, é óbvio que o teu cérebro vai te boicotar. Você precisa dizer para ele que você está gostando, que daí ele vai querer mais daquilo. Então você mesmo se boicota nessa parte do corpo, de movimentar-se, de se alimentar. Se você tem compulsão alimentar, você está comendo o quê? Você está comendo as suas emoções, aquilo que faltou lá na infância. A presença da mãe, aí você come aquelas comidas que a tua mãe fazia. Por quê? Porque você come a presença dela. É isso que você quer hoje na vida adulta, a presença da mãe. Então, você precisa aceitar tudo como foi. Hoje foi uma aula tremenda. E olhar para o futuro, viver o teu presente, cuidar do corpo, cuidar das tuas emoções, cuidar do teu espírito. Faça uma lista de gratidão aqui, cuidando das emoções, tire de dentro de você todo o lixo emocional. Tire um tempo para estar com Deus. Quando eu estou com Deus, eu trabalho o meu emocional e trabalho o meu espiritual. Porque eu digo, Senhor, limpa de mim, Senhor. Eu preciso acessar tudo aquilo que já está pronto para mim, mas eu ainda estou presa nas minhas dores. Eu ainda estou olhando para os meus pais, cobrando eles. Me perdoa, Senhor. Hoje eu entendi que eles me deram o necessário, que agora eu preciso assumir uma posição de adulta. Com essa criança curada aqui, ó. Uma posição de adulta. Com as minhas emoções curadas, para acessar aquilo que tu tens para mim neste lugar de adulta. Eu te quero na minha vida, Senhor, porque eu sei que quando tu estiveres na minha vida, a abundância será certa. Todas as coisas me serão acrescentadas. Quando tu for o primeiro na minha vida, eu sei que tudo vai ser acrescentado à minha vida. Aquilo que hoje me faz falta, o dinheiro. Lembre-se que o Senhor, Ele tem ciúmes de você, Ele não vai te dar nada que te tire da presença dEle. Olha isso. Às vezes o dinheiro ainda não chegou porque você não tem maturidade, porque se ele chegasse, aí mesmo que ia desandar tudo, aí você nunca mais ia querer saber de Deus, porque pode ver, quando a gente tá ruim, tá péssimo, é que a gente busca Deus. Quando tá tudo bem, que tu tá com dinheiro, que tu tá viajando, que tu tá com os amigos, tu só quer saber de farra, tu não tá nem aí para Deus. Às vezes você tá andando num círculo de derrota já há muito tempo. Por quê? Porque você esqueceu dele. Isso é um chamado para olhar para ele. Porque o dinheiro vai vir quando ele não te tirar da presença de Deus. Uau!
Uau, agora foi forte, hein? Ele vai vir. Mas quando ele não for o teu Senhor, mas sim Deus esteja no lugar de Senhor da tua vida. Amém? Então que você seja muito próspero, que você consiga sair dessas prisões de mente. Esse é o meu desejo para você, encerrando essa mentoria Metanoia, mudança de mentalidade hoje. Que você tenha equilíbrio nas tuas emoções, na tua vida, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, nessas 3 áreas. Para que você possa acessar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para você antes da fundação do mundo. Que você tenha maturidade. Que você tenha alegria, porque eu sempre digo que a felicidade, ela depende de coisas externas para acontecer. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. É aquela que vem de dentro. É aquela que extrai o melhor de nós. Comece a sorrir mesmo ainda não tendo motivos, que os motivos virão. Vou tirar uma frase aqui para você. Hoje nós falamos de olhar para o passado e curar, dar um novo significado, né? Ressignificar, reconciliar. Eu sou uma ministra da reconciliação. Meu negócio é reconciliar você com o seu passado, com você mesma, com Deus, para que você tenha um futuro. Então você aqui, se posicionou como adulta, olhou para sua criança, olhou para o seu passado, ressignificou, reconciliou, e você tem o direito de recomeçar, olhando para Deus, olhando para o futuro, planejando o seu presente, cuidando com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você sente, porque isso te baliza para a vida, geram crenças que podem ser fortalecedoras ou destruidoras. Então a frase de hoje é, quando o passado é reconhecido e aceito, assim como ele é, o passado se torna uma fonte de força. Uau! Que Deus te abençoe nesse início de semana e que isso tenha sido uma lição para você, que tenha ampliado a sua consciência. Alguém quer falar alguma coisa antes de nós terminarmos? Aí também em Êxodo 14, 15 e 31, Deus fala, né? Por que você está pedindo ajuda? Às vezes a gente fica ali pedindo ajuda para Deus uma vida inteira, mas tem hora que é hora de marchar, é hora de agir, é hora de se colocar em movimento. Tem hora de orar e tem hora de se movimentar. E hoje Deus te chama ao movimento. Ao mover-se, ao fazer acontecer, ao desafiar-se, que era o nosso tema de hoje. Desafiar-se a ir além. Amém? Um grande beijo no coração. Até amanhã. As lives vão continuar. Todos os dias eu vou fazer alguma dinâmica agora, trabalhando corpo, alma e espírito com os representantes aqui para que amplie a sua consciência. Os representantes é para que você amplie a sua consciência, você se coloque no lugar aqui, fica mais fácil para entender. Amém? Deus te abençoe. Convidem mais mulheres para estar com a gente.